cornetagem e o assunto principal que a gente já começa com ele é a estreia noroestina na Série A3 2021. Estreou com vitória de virada, fora de casa. Vamos então aos melhores momentos da partida entre Noroeste e Bandeirante, jogo que aconteceu lá em Birigui. O primeiro gol da partida saiu aos 20 minutos. Yuri cruza, Anderson Cavalo sobe mais que alemão e abre a contagem. Bandeirante 1, Noroeste 0. Festa do banco de reservas e do Anderson Cavalo. No segundo tempo, o empate do Noroeste. Tabela envolvente. Pedro recebeu o passe e chutou em diagonal para empatar o jogo. Passe do Lucas Paraíso. Gol do Pedro, 1-1 em Birigui. Três minutos depois, a virada. Igor Pimenta recebeu, limpou e fuzilou. Final de jogo, Noroeste 2, Bandeirante de Birigui 1. Aí os melhores momentos para você, os gols da partida e tudo com a narração do Rafael Antônio. Vamos então falar sobre o jogo. Vocês aí que acompanharam o jogo, Rafael estava em loco, Fábio conseguiu acompanhar, Fábio, o jogo pela TV FPF, tanta gente reclamando das imagens, conseguiu acompanhar? Sim, eu consegui, até não tive tanta reclamação assim não, viu? Foi normal, até o final, deu para ver o jogo pelo menos, né? É que você tá acostumado realidade. com o canal Vôlei Brasil, que é pior, né? Nesse caso, já tô vacinado, né, com relação à transmissão ruim. Então, foi tranquilo. O que dizer do jogo? Bom, foi uma estreia muito boa do Noroeste. É lógico que a gente sempre estava ali com calma, né, para falar da equipe, como é que o time ia se comportar logo nesse começo, né, de campeonato. E também como é que ia se comportar o Bandeirante de Birigui, né, que tem jogadores experientes, que estiveram, por exemplo, no Marília, na Série A3 passada, né, o Rafael Saião, o goleiro Thiago Moraes também, que foi um dos destaques da equipe do Bandeirante. Mas foi bom de acompanhar o Noroeste, foi bom de ver um time que eu acho que foi muito importante para o Noroeste ter um time que se conhecia já há algum tempo, né? Essa manutenção do ano passado para cá, de boa parte do time titular, eu acho que deu uma qualidade para o time logo na estreia, que outras equipes da Série A3 que vão ter aí, e que contrataram de baseada, né, não vai ter nesse início de competição. Era um time assim, com muitas características, ou quase todas as características, do Noroeste do ano passado, né, nos dois atacantes, dos meias buscando ali espaço, lateral tentando avançar, o Blade jogando ali em todos os lugares do campo, e eu acho que isso foi muito importante de acompanhar. Alguns jogadores substitutos, no caso, aí não renderam o esperado, né? Próprio Euler, né, o atacante, não teve a mesma mobilidade que tiveram aí Fidel Rocha e Fabrício Daniel no ano passado, e isso atrapalhou um pouco até essa estreia dele, né? Mas eu espero que no decorrer do campeonato ele consiga desenvolver um pouco mais isso aí, ver que em determinados momentos ele vai precisar voltar para ajudar, para receber a bola, né? Não ficar tanto preso ali na frente. E um cara que já sabe muito disso é o Pedro, né? Que recebe a bola no meio campo, parte em velocidade, e é um cara que, apesar dos erros, né, dos gols perdidos, que já não é dessa temporada, foi importante aí para a virada. E vale de ressaltar, o time jogou bem, tanto no primeiro como no segundo tempo. O único problema foi que o time, primeiro, não fez os gols nas oportunidades criadas no primeiro tempo, e aí, em erro ali de jogadores, de posicionamento, aí na parte defensiva, né, que foi o grande problema, já que o Denilton na lateral esquerda não é um lateral esquerdo, né, ele é mais um meia pela esquerda ali, teve que jogar mais recuado, e o Celso Alemão ainda está
conhecendo, né, o trabalho defensivo da equipe, junto ali com o Guilherme Teixeira, e inclusive, né, eles não começaram a pré-temporada juntos, né, treinando juntos ali, então é algo um pouco mais recente, mas também não é uma desculpa pelo gol que o Noroeste tomou, que foi na falha do Celso Alemão, que deu espaço para um goleador, né, que é o Anderson Cavalo, que fez o gol de cabeça, justamente jogo aéreo, né? O que o Noroeste é tão forte no ano passado, era tão forte, o primeiro gol sofrido foi no jogo aéreo. Mas eu acho que compensou aí o volume de jogo que a equipe teve, as mudanças do Luiz Carlos Martins foram excepcionais, eu tenho certeza que o pessoal vai comentar também, e até vou falar posteriormente, então, sobre as mudanças que, se necessário, né? Porque eu acho que vai ter muito comentário que eu vou assinar embaixo aí dos nobres colegas que estão hoje na bancada do Na Cornetagem. Mas para a estreia foi muito boa e um grande destaque para o preparo físico do Noroeste, jogar às 11 da manhã em Birigui, com gramado pesado. Foi algo que, assim como o conhecimento dos jogadores, né, do ano passado, a preparação física também vai ser muito importante para o Noroeste nesse início de campeonato e que vai contribuir para o time aí fazer o seu pé de meia, né, nessa primeira fase para chegar ao G8 aí, indo para a fase de mata-mata, que é o que vai importar. Chico, acompanhou o jogo? Acompanhei, eu vi a narração do Rafael e fiquei contente, né? A gente só pode ficar contente com a performance dessa numa abertura. Um grande abraço a você, Cristiane. Antes que eu me esqueça, né? Um feliz Dia Internacional das Mulheres aí, né? Rafael, um forte abraço. Fábio também. Olha, eu realmente estava receoso dessa estreia do Noroeste, até porque o Rafael sempre falava no programa do 87 que o Bandeirantes vinha aí, o Bandeirante, né? Vinha aí realmente com contratações, com elenco, e o Bauru até não estava contratando, não estava tendo aí tantas contratações. É claro, a gente sabia que tinha uma base, e isso aí é importante para se iniciar um campeonato, para ter um elenco. O Luiz Carlos Ferreira já tinha mais ou menos sabia como é que esse elenco poderia se portar. E aí, eu fiquei na expectativa desse Bandeirante, que é um time que realmente, ao longo dos tempos, ele tem mostrado uma tradição muito grande, principalmente quando joga lá em Birigui, é um time duro de ser batido. E aí começou o jogo, o pau, teve a falha do Noroeste, 1-0, eu já fiquei meio com uma pulga atrás da orelha, né? Poxa vida, começar num jogo de estreia, fora de casa, você leva um gol, uma falha aí, uma desatenção da parte defensiva do Noroeste, mas o que dava tranquilidade e acabou acontecendo é que o Noroeste tem um grande técnico, isso aí a gente não pode negar, e ele mostrou com as substituições, logo no intervalo já voltou, não esperou aí, ver como muitos técnicos esperam para ver como é que o time vai se portar no segundo tempo, depois das instruções que recebe no intervalo, e o Luiz Carlos não, voltou já com 3 alterações, eu acho que até para ele conhecer também ainda mais, né, porque, se não me engano, o Noroeste só fez um jogo treino contra a Ferroviária. Exatamente. E aí, então, uma coisa é você treinar. O Noroeste se preparou, treinando no horário do jogo, que saberia, ali é um lugar muito quente, Birigui, Araçatuba ali, então, isso aí foi importante demais, né? Como vocês estarão já tendo o programa da 87, a preparação física do Noroeste parece estar num nível bastante forte, acima do Bandeirantes, e aí, então, foi passando. Até o Rafael, na transmissão, perguntou até para o José Luiz Pereira se as alterações para ele estavam dando resultado. Ele falou o seguinte, está dando resultado, o time até ganhou mais ritmo, melhor, não foi essas palavras textuais do Zé Luiz, mas ganhou mais ritmo, mas o gol não sai. E logo que ele terminou, acho que não demorou 1 minuto, aí o Noroeste empatou, né? O Noroeste empatou, e aí logo em seguida, para a alegria dos bauruenses, veio o segundo gol do Noroeste. Então, eu acho que realmente é dessa forma. Depois a equipe criou várias chances ainda, teve o goleiro Thiago, que foi realmente uma peça importante do Bandeirantes, e só realmente o Noroeste não fez, porque teve também o arqueiro lá de Birigui, uma grande manhã-tarde, né? A gente pode dizer assim. Então, eu acho que é importante demais você começar com uma vitória fora de casa, né? Contra um adversário que
pelos comentários que esteve lá, vai aí talvez deixar a desejar, mas eu acho que esse Birigui não, hein? Pode crescer aí no campeonato. Eu acho que as coisas vão ficar dessa forma, porque ninguém quer fazer o bate-volta, né? Chegar na Bezinha e voltar já. Então eu acho que eles vão tentar alguma coisa e o Noroeste começando fora de casa, com a virada, realmente numa abertura do campeonato, eu acho que foi importante demais. E é claro, dá uma importância, uma confiança muito grande para o elenco, viu? Rafael, você que esteve em loco. Bom, vamos por partes. Primeiro, eu fiquei decepcionado com o Bandeirante. Vou explicar por quê. É um time que contratou muito, contratou jogadores que têm experiência nessa divisão, mas ficou nítido o despreparo da equipe do Bandeirante. É um time que se propôs a jogar 11 horas da manhã, o mínimo que teria que fazer é colocar em campo os jogadores em plenas condições físicas. E escolheu o horário, né, Rafael? Ou você joga 11 horas da manhã e põe o seu elenco tinindo, ou então você joga à noite, você joga 9 da manhã, 6 da tarde, sei lá, mas não joga 11 horas da manhã. O Noroeste não tem nada com isso. Isso aí, primeiro, é problema do Bandeirante. Para mim, um goleiro muito bom. Eu não sei como é que o Marília... Deve ter acontecido algum problema, né, de relacionamento, porque o pai é goleiro. Realmente, se não fosse ele, o Bandeirante tinha tomado uns 3, 4 no segundo tempo. O Rafael Saião, que é outro que saiu do Marília. O Zé Luiz tinha dito o Yuri, eu também concordo. O Yuri é um jogador para ser observado para o futuro. Alô, diretoria do Noroeste. Moleque jovem, prata da casa lá do Bandeirante. Não tem... Deixa eu pegar aqui a idade dele. Daqui a pouco eu... tá aqui, ó. 23 anos. Jogador para ser observado. Lateral direito da equipe do Bandeirante de Birigui. No mais, uma equipe que, se quiser alguma coisa no campeonato, primeiro, vai ter que se condicionar fisicamente e vai ter que melhorar. Repito, o Noroeste não tem nada com isso. O Noroeste se preparou, se organizou, mesmo com um jogo-treino apenas, e isso pesou principalmente no primeiro tempo, essa melhor falta de ritmo. Mas a gente tem que dar nota 10 para o planejamento do Luiz Carlos Martins e para o planejamento do preparador físico, o professor Dejair. Há 3 semanas o Noroeste vinha treinando no horário do jogo. O Noroeste, desde que ficou sabendo que o Bandeirante seria o seu adversário, e ele apurou as informações, mesmo sem o Bandeirante ainda ter oficializado que ia jogar às 11 horas da manhã, o Noroeste começou a se preparar nesse sentido. Então, parabéns a quem teve esse planejamento. E isso chama-se comissão técnica. As pessoas envolvidas na comissão do Luiz. Segundo, você percebe quando o treinador tem qualidade, quando ele tem a prerrogativa de fazer 5 alterações, e essas alterações surtiram o efeito que surtiram ontem. Então, hoje a gente vive um novo momento no futebol. Hoje não dá mais para ser técnico enganador, né? Aquele técnico que faz aquele chove no molha, né? Que faz o basicão, não vai ter mais espaço no futebol. Hoje a dinâmica do futebol vai mudar muito com essa questão de 5 alterações. E ontem foi um exemplo. As 5 alterações no segundo tempo do Noroeste, o Noroeste moeu o Bandeirante no segundo tempo. Tomou 1-0, é verdade, na primeira etapa, numa falha do alemão, que foi uma peça que ainda vai ter que se ajustar. Mas o Noroeste, em nenhum momento, se apavorou, perdeu inúmeras oportunidades do primeiro tempo. No segundo tempo, foi extremamente superior ao Bandeirante. Repito, se não fosse o goleiro do Bandeirante, o Noroeste teria goleado ontem em Birigui. Mas o fato é que as alterações foram cirúrgicas. E legal ver, por exemplo, aí que eu falo, Norusca, acredite, invista em categoria de base. Botou o tal do Lucas Paraíso, que é o menino de... Deixa eu pegar a idade dele aqui, se é 16 ou 17. Deixa eu achar aqui. É 18, né? 18 anos, tem razão. 18 anos, mas que seja. 18 anos de idade. O moleque não jogava há 1 ano. Entrou bem pra caramba. Então, quando eu digo que tem que investir em categoria de base, é exatamente isso. O moleque entrou, participou dos gols, né? Colaborou, contribuiu. Então, isso é muito importante.
É muito cedo ainda, a primeira rodada já deu, para mim, um panorama de que vai ser um campeonato muito equilibrado, muito difícil, mas o Noroeste se impôs. Já disse a que veio na primeira rodada da competição. Se vai subir ou não é outra história, isso é lá para frente. Mas que vai ser um time postulante ao acesso, que vai brigar com o Marília, com o Comercial, com o São José, com o Linense e com outras equipes aí, o Noroeste vai brigar, sim, senhor. Já posso falar aquela frase? Muita calma nessa hora. A gente sabe, né? Ano passado, acho que foi para todo mundo um negócio que já deixou essa frase, muita calma nessa hora, ficando eternamente depois desse... Até porque a gente não sabe qual vai ser o andamento dessa pandemia, né, Fábio? Justamente. Exemplo, ano passado para de novo. Pois é. E voltando, né, a esse assunto de trocas, né, de substituições, eu acho que o Luiz Carlos Martins foi impecável, né? Todas as substituições que ele fez ali, a mudança dos 3 ali no intervalo, né, mostrou que mostrou ousadia do Luiz Carlos Martins e de boa leitura de jogo, né? Porque a gente estava na transmissão, né, e falando justamente, pelo menos, de 2 jogadores que ele tirou no intervalo que não estavam bem, né? E aí ele fez aquela troca do Yamada, acho que até por condição física mesmo, né, do Yamada, que era dúvida até ao longo da semana, mas o Yamada foi de titular. Tem até uma informação, Fábio, o Yamada nesse começo vai ter condição de jogar 45 minutos. Sim. Até aproveitando o gancho, o Blade ainda, eu estou até entrando em contato aqui com a assessoria não me respondeu, mas eu não sei a situação do Blade, que deixou a partida ontem contundido, né? E o Alexandro, se o Luiz quiser, já pode escalar a quarta, porque já está naquela lista da federação. Já saiu o nome dele hoje. E é muito importante esse fato de ter 5 substituições, que você pode mesmo colocar jogadores que você, se tivesse 3 mudanças, dificilmente colocaria. Por exemplo, o Yamada ele provavelmente não seria titular da equipe se tivesse 3 substituições. Tendo 5, você pode usar ele 45 minutos e queima uma das 5 substituições com outro jogador. E aí ele, no caso, queimou com o John Egito, né, que entra muito bem no segundo tempo. E deu ali mais fôlego para a equipe contra um adversário que estava com a língua de fora. E essa outra substituição, para mim, foi muito marcante, que foi a entrada do Lucas Paraíso, né, no lugar do Blade. Teve até um relato na transmissão também, né, de que o Maranhão iria entrar no lugar do Blade. O Maranhão já estava junto com o quarto árbitro. E aí o Luiz mudou. E para mim foi a mudança, foi a alteração que mudou o jogo. Além dos 3 ali que entraram no segundo tempo, a entrada do Lucas Paraíso, né, deixou o Pedro um pouco mais solto também, né? Os 2 variando de posição e dificultou muito para a defesa, tanto que o Lucas Paraíso, no lance do gol do Pedro, né, ele estava ali fazendo pivô e deu passe para o Pedro. E no outro lance do gol do Igor Pimenta, o Paraíso estava mais na ponta direita ali, né, tentando dribles, tentando avançar pelos lados. Então é muito importante ter essas trocas e mostra como o Luiz Carlos Martins tem um elenco na mão, né? Tem o conhecimento dos jogadores, mesmo aí do Lucas Paraíso, que é jovem, ele está botando confiança no garoto, e é muito importante para a equipe para mostrar que tem elenco, né? Que é o fundamental para a equipe na Série A3. E o time não teve, por exemplo, no segundo semestre do ano passado, um elenco para variar. Teve ali uma base titular e perdia jogador, ficava muito difícil de recompor. Eu lembro quando o Maranhão acabou se machucando, né, na reta final, aí não tinha qual substituição fazer, e acho que inclusive o Igor Pimenta teve que jogar de segundo volante. Então o Noroeste, tendo essas várias opções, eu acho que aí sim o time tem condições aí de, no decorrer do campeonato, se desenvolver também,
né, com essas grandes alternativas, né? Tem o Alexandre para chegar, que aí muda um pouco aí o panorama ofensivo da equipe, deixa um atacante de referência ali. Então, cada jogo vai ter uma situação e eu acho que o Noroeste tem jogadores aí para trabalhar cada situação. Eu acho que pode ser um grande campeonato, realmente, esse para o Noroeste. Principalmente com a chegada aí do Alexandre, que é um super nome, né? Ninguém, acho que esperava. Eu, pelo menos, não esperava que, apesar dele estar treinando, eu não esperava que ele acertasse esse ano ainda com o Noroeste. Acho que ele ainda tinha alguma coisa para queimar aí, alguma lenha para queimar. Mas, parabéns ao Noroeste, que conseguiu fazer com que ele ficasse aí por Bauru. E acho que vai ser uma qualidade tremenda que vai ganhar o time de Bauru. Até porque vai dar uma preocupação muito grande para os outros adversários, né? Saber que tem um jogador do quilate do Alexandre dentro de campo, né? Então, o Noroeste, que até vocês me criticaram naquele dia que eu falei de nome, que o Noroeste é um time que tem tradição, e é verdade. Eu até concordo que hoje ele está na Série A3, então tudo se equipara, mas tendo um jogador do quilate, da qualidade do Alexandre, e no Figueirense, é claro, não conseguiu, até teve problemas também, o Figueirense também não era lá grande coisa, né? Um time que já estava praticamente fadado aí a cair para a Série C, mas eu acho que é um jogador que vai dar outra moral para a equipe bauruense e os adversários vão ver a equipe bauruense realmente com uma situação diferente, né? Com os olhos diferentes. Chicão, eu vou contar uma história que é a malandragem da bola. O Alexandre fez 2 ou 3 treinamentos antes de acertar. Na semana retrasada, ele participou de 3 ou 4 treinos e participou do trabalho na quinta-feira, e aí depois ele acertou. O Alexandre não é bobo. Ele sabe que o irmão dele está no time, o pai dele foi um jogador que começou a sua carreira no Noroeste, é desejo do pai e do irmão que ele jogasse nesse momento no Noroeste. Aliás, era um desejo do Lela ver os 2 filhos vestirem a camisa do Noroeste, que foi o time que o revelou. Só que você sabe melhor do que eu, o Alexandre não é bobo. Ele fez esses treinamentos para sentir o clima. É uma barca furada? Não é uma barca furada? Quando o Alexandre percebeu que não era uma barca furada, ele falou, quer saber, cara? Eu vou embarcar nessa. É óbvio que o Alexandre ainda tinha até... Aliás, ele teve uma sondagem no final da semana passada, começo da semana passada, ele teve uma sondagem do Guarani que, inclusive, ficou mais acentuada com a derrota do Guarani para o Ituano por 3-0 segunda-feira passada. Só que aí ele fez esses treinamentos, ele percebeu o grupo, o treinador, como é que é seu esquema de trabalho, aí ele topou. Você pode ter absoluta certeza, o Alexandre, para encarar esse desafio no Noroeste, é que ele sentiu firmeza, eu não vou dizer no projeto, ele sentiu firmeza no time, no técnico, nos companheiros, no grupo, e você pode ter certeza que ele está motivado. Está motivado, está com tesão. Gostei do que ele falou na coletiva. Não vim para passar férias. Aliás, eu nem gosto de passar férias em Bauru porque eu gosto de praia. Vim para trabalhar, para fazer gol e buscar título. Então, senti firmeza. Pode ter certeza. Não é o Alexandre que jogou no Atlético Mineiro, que jogou no Palmeiras, que jogou no Vasco e tantas outras equipes do futebol brasileiro. Não é mais aquele. Mas numa Série A3, se o Anderson Cavalo ainda faz a diferença, imagine o Alexandre. Até o Leandro Love faz a diferença lá no... Aliás, já que estamos nesse papo, né? Como os veinhos faz diferença na Série A3, amigo. Eu estava no jogo São José e Linense, de um lado o Branquinho e do outro o Thiago Humberto. Fizeram a diferença. É quem então, manja, cara, né? Nessa divisão, a terceira idade faz a diferença. É o Alec Gol 4.0, né? Essa versão do Alexandre. O Branquinho tá com 38 também, o Thiago Humberto 35. Vai. 35 ainda tá novo aí, perto dos outros. Eu acho que ele vai dar muita alegria em Bauru, porque o Luiz Carlos Martins
vai saber aí. Ferreirão, que Deus o tenha, Chico. Tu tenha, exatamente. Pra puxar o pé à noite. Rapaz, Deus ajude que não. O Luiz Carlos Martins vai saber fazer com que ele tenha um esquema próprio para que realmente dê certo. E eu acho que é uma das posições que eu coloco mais importante, o fazedor de gol, porque ele é que dá alegria, né? Um tempo atrás, aqui nas rádios aqui de São Paulo, numa rádio especificamente, um comentarista que eu respeito muito disse que eram 2 posições que estariam hoje desnecessárias dentro de um time de futebol, que era o volante, né, e o centroavante. Meu Deus do céu, ontem o Felipe Melo, eu não sou tão fã assim do Felipe Melo, mas o que esse rapaz jogou ontem à frente da defesa do Palmeiras não foi, né, não dá para citar. E o centroavante, o cara que faz o gol, o cara que faz a alegria da torcida, puxa vida, eu acho que, na minha opinião, na minha visão, é imprescindível dentro de um time de futebol. Então, se o Alexandre chegar com aquele talento que ele tem, eu acho que a equipe noroestina vai ganhar. Pena que não ter público no estádio, porque senão seria uma atração grandiosa e a torcida iria em peso ver os jogos do Noroeste. Viu? Eu tenho certeza, Chico, se tivesse liberação para a torcida, esse jogo contra o Barretos e confirmada a estreia do Alexandro, era pelo menos 5.000 pessoas. Aí, claro, ia ser à noite o jogo, com o público. Ia ter 5.000 pessoas, pelo menos 5.000 pessoas. Pode ter certeza, porque aí os modinha vêm também. E vale lembrar, né, do Noroeste ano passado, que tinha o melhor público das divisões de acesso do Campeonato Paulista, né, até a paralisação. Então, sem dúvida que ia ter, sim, uma maior presença, bastante público. Nem precisa ir até no Felipe Melo, né, Chico? A gente vê no Noroeste mesmo, o Jonatas Paulista, que o jogo que ele fez contra o Bandeirante de Birigui, né, um volante de muita qualidade, de segurança defensiva, que foi fundamental. O campeonato passado, Fábio, inteiro, o Jonatas Paulista foi o esteio do time. E condecorando o cão que o Chico disse, foi o que faltou ao Noroeste no final, o homem-gol. Depois que o Fabrício foi embora, aí vem de novo, né? Olha as viúvas do Fabrício. Mas não é ser viúva do Fabrício. É o fato. O homem foi embora, acabou aquele homem-gol, aquele cara que botava no barbante, porque é de barbante que ela gosta, né? Então, tomara que o Alec Gol seja esse cara. Sem dúvida. E acho que, só para dar um toquezinho, acho que esse jogo aí contra o Barretos vai ser um grande teste para a equipe do Noroeste. Mesmo jogando em casa, mas o Barretos aí do J. Martins ganhou 2-0 da Penapolense, né? Barretos do J. Martins. Formar esse time do Barreto, né? E ganhar 2-0 da Penapolense. Então, eu acho que vai ser já um teste não perante a torcida, porque nós não vamos ter torcida, mas no seu estádio, nos seus domínios, aí que vamos ver como é que o Noroeste vai se portar mesmo, dando as rédeas do jogo, né? Eu não assisti, eu ouvi esse jogo ontem, Barretos e Penapolense, porque na saída de Birigui, você passa por Penápolis e aí é caminho. Então, eu ouvi a rádio de Penápolis praticamente o jogo todo. E a situação foi a seguinte: o Barretos jogou fechadinho, no contra-ataque. A Penapolense teve mais posse de bola, criou as melhores oportunidades. O Barretos teve uma chance no primeiro tempo, gol. E aí, no final do jogo, a Penapolense continuou pressionando o Barretos. Aí matou o jogo 2-0. Então, pelo que eu ouvi, eu não vi, eu ouvi a transmissão. Aliás, quem fez o jogo ontem lá é o ex-prefeito de Penápolis, que é um excelente narrador, diga-se de passagem. Não sei ele como político, mas como narrador, narra bem. O Barretos, mesmo jogando em casa, teve a humildade de jogar fechadinho e explorar os contra-ataques postos pelo adversário, né? Eu acho que essa vai ser a proposta do Barretos. Vai tentar vir jogar para não tomar o gol, jogar no erro do Noroeste. Vamos ver como é que o Noroeste vai se virar nessa situação, né? É um jogo que você requer um pouco mais de paciência para furar bloqueio da defesa adversária. Não acho que o Barretos vai vir de peitão aberto, não. Eu também não. Vai respeitar demais a equipe do Noroeste. Eu acho que realmente vai ser um jogo aí para o Noroeste. O Luiz Carlos Martins, eu tenho certeza, já tem um esquema traçado aí para fazer esse jogo. Eu acho que realmente vem aí com a proposta para realmente não dar chance ao Barretos. Eu acho que
Porque o Noroeste, jogando em casa, não pode dar bobeira, né? Tem que realmente mandar no jogo desde o começo, mostrar realmente a sua força, já para mostrar essa condição que ele tem dentro do campeonato. O Barretos é um time jovem, né? Apesar de ter ali o Samuel, né, que passou pelo Noroeste, está com 37 anos, chegou até a encerrar a carreira, né? Ele estava como diretor de futebol no Oswaldo Cruz e voltou atrás aí para jogar no Barretos. O Barretos é uma parceria com o Oswaldo Cruz, né? Exatamente. E O Oswaldo Cruz fez uma boa bezinha. Foi o time que mais deu trabalho para o Bandeirante de Birigui na disputa pelo acesso. Então, tem jovens jogadores. Vamos dizer assim, o Barretos pegou os melhores jogadores do Oswaldo Cruz, que jogou a bezinha, somados a alguns veteranos, como o Samuel. Tem também tem outro que jogou um bom tempo na Penapolense, agora me fugiu o nome dele. Acho que é Biro, coisa assim. Mas, enfim, tem 3 ou 4 experientes e essa molecada do Oswaldo Cruz é uma parceria, né? Bom para a molecada, bom para o Barretos, porque se o Barretos não fizesse essa parceria, corria até o risco de não disputar o campeonato. O Barretos teve até em vias de não participar. Então, vamos ver, né? É um teste interessante. Eu acho que vai ser um teste, como diria Luiz Carlos Martins, é um teste mais proveitoso esse do que o próprio Bandeirante de Birigui. Inclusive, você falou aí foi o Rodrigo Biro, né? Que você não acabou não lembrando. Isso, valeu, Fábio. O Rodrigo Biro jogou na Chapecoense, né? Jogou aí no nível nacional. E tem um fato interessante do Rodrigo Biro e da própria Penapolense, que o Penapolense jogou a última Série A3 foi em 2011. O time ficou 10 anos fora da Série A3. E o Rodrigo Biro estava nesse time. E agora, 10 anos depois, o Penapolense voltou para a Série A3 e o Rodrigo Biro, pelo Barretos, também voltou para a Série A3 e enfrentou o Penapolense na estreia. O mundo dá voltas. Acabei de receber informação aqui do Bruno Freitas que o Blade ainda está sendo avaliado amanhã, uma nova avaliação, e é dúvida para o jogo contra o Barretos. E ele sendo dúvida atrapalha um pouco o time, né? Porque o Matheus Blade é o cara que está presente em todos os lugares do campo. E seu possível substituto, né? O substituto imediato é o Maranhão, que não é a mesma situação, né? O Maranhão é um cara mais de ficar mais centralizado, ter um bom chute de fora, que o Blade não tem. Aliás, o Blade chutou acho que 2 ou 3 vezes a gol e mandou longe, mas o Maranhão não é o mesmo esquema do Matheus Blade. Então isso já vai exigir do Luiz Carlos Martins um outro pensamento aí, principalmente com esse time do Barretos que joga recuado e buscando bolas rápidas em contra-ataque, né? Então é uma maneira aí que o Luiz Carlos Martins vai ter que pensar para frear o Barretos. Rafael, só da minha parte, para terminar esse assunto do Noroeste, eu não sei se vocês vão ter mais assuntos para colocar sobre o Noroeste, mas eu estava aqui pensando, né? O Luiz Carlos Martins é um técnico viajado, corrido aí por esse futebol, tem uma experiência tremenda e está colocando o seu serviço agora à disposição do Noroeste. E ontem teve essa condição importante, que foi a entrada do jovem, o Lucas Paraíso. E foi importante demais a sua entrada. Se ele tivesse, por exemplo, fazendo um paralelo com o basquete bauruense, será que ele teria dado mais chances aos jovens que foram mandados embora e que o Léo Queiral não aproveitou? É difícil fazer uma comparação, né? Mas, enfim. Vamos só se ele confiar no jogador, né? No caso do Paraíso, ele confiou. Não sei se do basquete ele ia confiar. O Luiz é um cara assim, ele dá muita oportunidade, não é só aqui no Noroeste. Você pega o trabalho que ele fez no São Caetano, ele revelou alguns bons jogadores também. Mas vai muito de acordo com a circunstância. Talvez a circunstância hoje do Noroeste fez com que ele apostasse logo de cara aí no Lucas Paraíso. No primeiro jogo deu certo. Claro que a gente tem que ter calma, muita calma nessa hora. Só foi um tempo de jogo do Lucas Paraíso. É um jogador que vai oscilar, é extremamente jovem, 18 anos, um ano sem jogar. Acho que a última vez que o Lucas Paraíso fez uma partida para valer mesmo foi na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020. Então tem mais de um ano.
Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não é que ele entrou bem contra o Bandeirante, ele vai arrebentar todo o jogo. Temos que ter um pouco até de calma e paciência para não queimar o garoto. Próximo tema, Cristiane. Senão nós vamos ficar a noite inteira aqui falando de Noroeste. Exatamente, puxa vida. Falamos até bastante do Noroeste. Então, vamos agora... Também foi tantos programas sem falar que hoje nós lavamos a Precisava, né? mas agora vai começar, né? Série A3 em andamento. Vamos falar agora do vôlei, né? Que o SESI Vôlei Bauru venceu o seu confronto contra o São Caetano. Claro, é o que todos esperavam, né? Se fosse um resultado diferente, é que a gente ia achar estranho. E o que dizer agora, então, do que vem pela frente nesses playoffs da Superliga? Vamos até pular a parte do São Caetano, que, né, desnecessário. Jogou com o time reserva. Totalmente. Deixa quieto. Aí, eu só quero fazer um porém em relação ao São Caetano, que eu não vou passar de 20 segundos. Você vai falar do Parabéns pela dignidade, mesmo rebaixado, com um monte de problema. Fez uma partida digna aqui em Bauru. Parabéns. Eu acho que ainda foi muito suada a equipe bauruense. Não era para ter tanto problema para vencer o São Caetano. Eu tive com você na final, no último jogo da fase de classificação, também com o São Caetano, lá no ginásio da Vila Leopoldina, Rafael. E também teve um set dessa forma aí. O São Caetano tinha jogado no dia anterior contra o Pinheiros e foi jogar no dia seguinte contra Bauru. E Bauru ainda quis se complicar ainda num set. Tem aquela jogadora Mari, até que a gente achava pela jovialidade do time do São Caetano, que também era jovem, e ela já não é tão jovem assim. Eu entrevistei ela depois do jogo. Ela já tem 36 anos, tem inclusive um filho de 6 anos, né? Mas ela que dá uma condição ali, um esteio bom para a equipe do São Caetano. E o São Caetano esperava que, permanecendo na Série A, pudesse buscar um patrocínio para dar uma sustentação, até fazer um time melhor, mas até porque seu patrocinador saiu, foi para o Osasco, né? O patrocinador Até conseguiu, viu, Chico? No fim da temporada arrumaram, mas aí já estava no fim da temporada, não podia contratar mais ninguém. Mas, um conselho para São Caetano. Disputa a Superliga B. Faz um ano de Superliga B, fique lá entre os primeiros, volte para a Superliga A, se reestruture. Porque para ter esse nível e fazer um campeonato onde você ganha 4 sets apenas em 22 jogos, eu acho que fica até ruim para você arrumar patrocinador. Então, o São Caetano faz que nem Valinhos fez. Nós estamos hoje no patamar de Superliga B, não tem como investir mais na Superliga A. Vamos ficar na Superliga B, mesmo com o convite da CBV, entendeu? Porque é complicado. Até para você angariar patrocinadores, você ser esse saco de pancada, como foi, é muito difícil. Eles esperavam, né? Porque foi um dos únicos times que tinham participado de todas as edições da Superliga. Eles esperavam que isso ajudasse, mas no fim não ajudou muito, não, só no finalzinho, e aí não deu mais certo. Eu acho que realmente, talvez voltando aí pela Série B, nem que seja um caminho mais longo, será importante para a equipe de São Caetano. Bom, e aí, com relação à próxima fase, né, da Superliga, vai ser interessante aí pro Bauru. Eu acho que o Bauru caiu com um adversário que, ao meu ver, já está pensando no fim da temporada, né, que é o Flamengo. Tá tudo complicado desde o início. O time, né, na última rodada, perdeu para o Praia de uma maneira inexplicável, assim, por 3-0. Perdeu fácil para o Praia, que vinha mal, vinha de derrotas aí. E eu acho que o Bauru vai conseguir vencer em 2 jogos. Essa disputa, né, entre Bauru e Flamengo, que durou durante toda a temporada, né, ali 5º, 4º colocado, disputa direta ou indireta, o Bauru levou a melhor em todas praticamente. Então, nas diretas, então, nem se fala, né? Aí levou, de fato, a melhor. E só tem uma maneira do Sesc Rio Flamengo surpreender aí e superar o César Vôlei Bauru, que é o fator Bernardinho, e ele mexer com o brilho das atletas ali e o time começar a jogar de fato na temporada. Se não, vai seguir a lógica aí, o César Vôlei Bauru em crescimento,
terminará com a vitória, com a classificação para a próxima fase. Acho que é bem esse cenário aí que vai ter a partir da quinta-feira, né? Primeiro jogo que acontece na panela de pressão. Eu já disse outra vez aqui que o Flamengo esse ano não está sendo parâmetro, né? Quem viu os times sempre dirigidos pelo Bernardinho, acho que nunca viu uma campanha tão fraca desde que o Bernardinho iniciou esse projeto lá em Curitiba com o Rexona, depois a sequência lá no Rio de Janeiro. Um time até tem jogadores de nível, mas o time não conseguiu pegar no breu, como se diz aí no popular, jogadores que têm aí condições de fazer um voleibol diferente, né? A Fabíola, levantadora, está se perdendo no meio das outras jogadoras. A Jussiele tem uma grande meio de rede também, né? A Amanda, que o Bernardinho trouxe de volta lá do Praia, achando que seria uma condição, está sendo a reserva. Ela que nunca foi também muito titular com ele, não, porque era considerada a talismã do Bernardinho. Entrava sempre para sacar, porque ela tem um bom saque, consegue pontos importantes. Então, eu acho que para Bauru foi um adversário bom nessa fase. Eu não gostei desse playoff aí, começar lá em Bauru, aí em Bauru, e... É escolha de Bauru. Eu acho errado, poxa, tinha que começar no Rio e depois ter os 2 jogos em casa, porque a viagem não seria tão desgastante, né? Eu acho que jogar lá em Bauru, aí vai no Rio, aí volta para São Paulo, para Bauru se tiver um terceiro jogo. Eu acho que isso aí foi errado e dá até um tanto mais de chance ao Flamengo, porque mesmo perdendo recuperar lá no Rio de Janeiro. E aí coloca até pressão para cima de Bauru nesse terceiro jogo. Então, o primeiro jogo sendo no Rio, Bauru, por exemplo, ganhando, já poderia no segundo jogo eliminar, porque jogaria em casa nos seus domínios, né? É até importante esse esclarecimento, Chico, para o torcedor, porque quem tem a melhor campanha tem a prerrogativa de escolher jogar a primeira fora ou jogar a primeira em casa. Bauru, já há alguns anos, quando tem essa vantagem, escolhe essa prerrogativa de jogar a primeira em casa. Entende que jogar a primeira fora, depois perde, aí fica uma pressão muito grande para os 2 jogos em casa, aquela coisa toda. A verdade é que existe um trauma desde aquela vez, quando perdeu para o Barueri aqui, nos 3-0 e depois do Golden 7. Então, prefere-se fazer o primeiro jogo em casa e o segundo fora. Isso aí é uma prerrogativa do SESI Voleibol. Eu não sei se alguma outra equipe também escolheu essa situação. Acho que sim, né, Fábio? Só o Praia que não. Só o Praia que vai fazer o primeiro jogo em Barueri. Então, são escolha das equipes. Agora, vamos falar o português claro, né? Vamos falar o português claro. Sem torcida no ginásio, jogar em casa, fora. E eu até defenderia, do jeito que nós estamos vivendo aí, do jeito que está essa pandemia, totalmente incontrolável no país, para não ter que parar tudo, como parou ano passado, e ficar mais um ano sem campeão, que seria aí o caos para os investidores, para quem transmite a competição, faz bolha desde as quartas. Eu sei que teve uma reunião na sexta-feira, os clubes não aprovaram isso, mas seria muito mais simples, mais rápido, mais prático, né? Faz num lugar só, fica todo mundo ali e vamos resolver logo essa parada. Eu achava melhor desse jeito. Agora fica time jogando quinta em Bauru, segunda no Rio, deslocamento de aeroporto, hotel, risco mais eminente. Lembrando que nós temos a nova variante do coronavírus. Enfim, arruma um sarna para se coçar. Tem uma coisa, Rafa, aí dessa decisão, né, de manter sem a bolha, que é o fato da proposta da Superliga, da CBV, ter sido um tanto esdrúxula, né? Porque ia rasgar o regulamento assim, ó, do nada. Porque ela estava propondo em terminar, em encurtar o campeonato e fazer, acho que em uma semana, tudo, ali com o final em jogo único, praticamente tirar todo o que estava no regulamento, da determinação lá de confronto melhor de 3, tal, até o final. Ela estava propondo em encurtar tudo para finalizar em uma semana a competição. Uma competição que começa em novembro, né? Você do nada vai definir uma semana, né? Tá achando que é super vôlei, mas os times estavam até favoráveis em fazer uma bolha.
Só que não concordaram com essa proposta da CBV, que foi um absurdo, né? Não, Inclusive, o próprio Minas, que é um time que sofreria mais por conta aí dessa questão de fator quadro e tal, porque terminou na liderança, né? Foi um dos times que apoiou isso, né? O Brasília não vai poder jogar, não vai poder nem treinar no Distrito Federal, né? Acho que terá que viajar para Minas já para fazer os seus treinos e provavelmente o jogo que ele vai mandar também em BH. Então, o próprio Minas, todas as equipes aí estão apoiando essa mudança. O problema é a CBV, né? Eu acho assim, você poderia fazer a bolha e até colocaria em Belo Horizonte para dar um privilégio de quem fez a melhor campanha. Pode ser. Acho que seria justo. Sim. Agora, como você faria essa bolha? Cada fase uma semana. Você não precisa encurtar um campeonato numa semana só. Você faz na primeira semana as quartas, melhor de 3, certo? Aí, com espaçamento entre os jogos, você pode fazer cada confronto de 3 em 3 dias, na bolha. Já que vão gastar pra caramba em traslado, em aeroporto, essa coiseira toda, pode gastar com hotel em uma semana de quartas de final. Ou faz uma parceria, uma permuta, sei lá. A CBV se vire, né? Aí a outra semana semifinal e a outra semana final. Eu acho que você cumpriria o regulamento, você daria mais tranquilidade, mais segurança para as jogadoras, porque não é só jogador e comissão técnica que estão aí correndo risco de contrair o coronavírus. A gente tem que pensar nos familiares dessas pessoas, né? Desses atletas que estão envolvidos. Quando eu digo atletas, é tudo. A staff, comissão técnica. É muito complexo isso. Então, eu acho que vai se correr um risco tão desnecessário com esse vai e vem para lá e para cá. Você poderia ter tido uma solução mais razoável nesse sentido. Porque, vamos falar, campeonato sem torcida, seja ele qual for, você jogar em casa, fora, isso não quer dizer nada. Olha, eu vou dizer uma coisa, sabe? Eu tenho visto aí vocês lá na 87, Rafael, depois também aí em outros programas também, e os governantes estão perdidos. É uma hora que realmente o país está vivendo um momento muito delicado com essa situação, e realmente é uma situação muito complicada. Mas os atletas, os campeonatos não podem parar, porque eu acho que eles têm uma condição. Os testes aí estão tendo problemas, os testes não estão dando certo, porque aqueles casos lá do Avaí, do jogador lá do Valdívia, que jogou o primeiro tempo, não pôde jogar mais o segundo tempo, porque deu problema, chegou o resultado que ele estava com Covid, então isso é um tremendo. O ministro, aqueles testes mandrake que foram feitos lá, não pôde colocar a sua força máxima contra o Corinthians, o Bragantino, que era tido como teve aí a melhor campanha da fase de classificação do Campeonato Paulista e não pôde jogar com a sua força máxima contra o Corinthians. Então, mas eu acho que os atletas estão tendo um respaldo grande, porque as equipes têm dado essa condição de que façam exames. Eu acho que os exames que estão sendo falhos. Então, eu acho que o campeonato não pode parar, porque os atletas dependem do campeonato, são trabalhadores, né? Então não pode ter essa condição de parar um campeonato. Então eu acho que essa condição. E, como eu estava dizendo, os dirigentes estão perdidos, os governantes estão perdidos, porque lá em Brasília está esse lockdown. No Paraná, o campeonato começou a primeira rodada, teve 2 jogos do campeonato de futebol lá do Paraná. O Cianorte, que venceu o Atlético Paranaense, lá em Cianorte, ali na região noroeste do Paraná, e depois em Ponta Grossa, o Operário jogou contra o de Pato Branco lá, né, o Azures. No Curitiba não pôde ter jogo. Em Londrina, o Londrina tinha feito uma preparação tremenda, inclusive com a TV Londrina para transmitir os jogos, que lá está o SBT. Vai ter jogo da Copa do Brasil essa semana no Paraná? Vai ter, porque é o seguinte, agora, depois que eles viram que em todos os estádios está tendo futebol, aí o secretário, que chama Beto Preto, da Saúde lá do Paraná, veio na imprensa e disse, agora nós vamos liberar, fica a cargo das prefeituras. As prefeituras é que tem que decidir agora. Depois que já foram paradas 3 rodadas do campeonato, a terceira seria agora quarta-feira, né? Então, precisa realmente ter essa sequência do Campeonato Paranaense. Então, nós não vamos mais decidir. O Ministério Público parece também estar caindo fora, que proibiu
das equipes. Lá em Londrina ia ter o Clássico do Café na primeira rodada, que era Londrina e Maringá. Os times entraram em campo, fizeram aquecimento, e na hora de voltar para campo para o jogo, o carro da polícia lá de Londrina, da Guarda Municipal, se postou na frente da porta do vestiário e não deixou que os jogadores viessem para o campo de jogo. Então, uma coisa tremenda, Londrina, como eu disse, desde as 5 da manhã tinha preparado toda a equipe da TV Londrina para transmitir o jogo e não pôde ter o jogo. Então, é o seguinte, poxa vida, aqui em São Paulo é uma coisa até que, devido à gravidade da situação, eu não vou correr disso, mas o secretário e os médicos aqui falaram o seguinte: nós não podemos deixar de ter o futebol. É uma coisa também para o pessoal que já não pode sair de casa se interter, né? Tem o futebol para assistir e tal. Tá, Chico, eu concordo com você, e esse é um argumento forte hoje. O futebol, eu vou até brincar aqui, o futebol e o Big Brother tem sido o grande entretenimento das pessoas na pandemia. Ok, só que eu vou dar o exemplo ontem da final Palmeiras e Grêmio. O futebol é o grande entretenimento? Concordo. Agora, acabou o jogo, simplesmente a torcida do Palmeiras, porque fizeram barreiras no Allianz Parque. Não adiantou nada. Sabe onde os caras se aglomeraram? No CT. Acabou o jogo, a torcida do Palmeiras não fez festa no Allianz Parque, fez festa na Barra Funda, ali na Avenida Marquês de São Vicente, na frente do CT. Uma baita de uma aglomeração, um monte de jovem, gente sem máscara, e já está comprovado que essa nova variante aí do coronavírus tem sido mais letal para os jovens, para as pessoas mais novas. Então, cara, é um problema, começa da consciência das pessoas. Infelizmente, as pessoas são inconsequentes em relação ao coronavírus. Os governantes falam uma coisa hoje, amanhã falam outra, dançam também conforme a música. Esse argumento que o futebol ou que o esporte é um bom entretenimento é até um bom argumento. Só que, na verdade, ele empana aquilo que é o grande viés da coisa, que são os interesses econômicos. Exato. A Rede Globo de televisão, que bate no peito, que quer ser politicamente correta, né, que fala que tem que preservar vidas, né, que as pessoas precisam se preservar, a Rede Globo é a primeira interessada a que isso não pare, porque ela tomou um tremendo prejuízo com os 4 meses sem futebol. Ela, inclusive, não pagou cota naquela oportunidade para as equipes. Dinheiro que ela tinha prometido, só pagou depois. Então, a Globo, em termos financeiros, em termos de audiência, teve muito prejuízo com a não exibição do futebol. Então, isso pesa muito. Primeiro, o interesse da televisão. Em segundo lugar, vem o interesse das federações e confederações, seja de vôlei, basquete, futebol e outras mais, que precisam arrecadar, e só vão arrecadar tendo competição. E terceiro, as equipes envolvidas, que aí vem a questão que o Chico colocou, é a terceira questão nessa engrenagem, que são os atletas que precisam receber. Mas para receber, os clubes precisam pagar. Para pagar, precisa ter patrocinador. Para ter patrocinador, tem que ter precisa ter evento. Agora, e precisa estar na a grande pergunta também, é a seguinte: do jeito que está indo a nossa economia, com esse abre e fecha, né? Com esse mini lockdown, que não é um lockdown porque, na verdade, as pessoas não respeitam. Mas, enfim, do jeito que está indo a coisa, até quando os patrocinadores vão ter dinheiro e dividendos para investir nas equipes, nas federações e em quem transmite esse tipo de evento? Eu falo por nós aqui, eu sinto na pele. Eu estou indo aí nas empresas e estou recebendo um monte de não. Não é porque o cara não quer investir. O cara não tem como investir. Não tem como investir. O cara hoje não tem dinheiro para pagar o funcionário dele. Quanto mais patrocinar um time de futebol, uma transmissão esportiva, ou seja lá o que for. Mais do que isso, tem empresário que está numa situação tão difícil que não está tendo dinheiro para colocar o prato na mesa para a família dele. Então, fora o empregado que está desempregado.
Nós estamos vivendo um caos que eu não sei onde que a gente vai parar. Por enquanto, vamos forçar a barra. Mas até quando? Até quando vai ter esses recursos? Sem dúvida. Não, e você falou, só para terminar, porque nós estávamos falando do vôlei e de repente entrou o futebol aí, pegou o fio da... né? Mas é o seguinte, então, só para terminar, você falou a palavra certa, conscientização. Não pode, poxa, enquanto essa pandemia não vai acabar, enquanto não tiver a conscientização da pessoa. Aqui em São Paulo foram pegos 200 bailes aí, andando aí clandestinamente, poxa. Então, até eu vou falar outra palavra que eu gostei do programa lá da 87, no Giro Esportivo, que o José Luiz falou, até um dia você falou, os ônibus em São Paulo, os ônibus em outro lugar, estão andando cheio o metrô, né? Então mesmo, continua da mesma forma, andando cheio, porque o pessoal tem que trabalhar, o pessoal quer trabalhar, necessita de trabalhar. Então, mas é um dos lugares que menos tem infecção, menos aparece, é nos ônibus, no metrô. Por quê? Porque o José Luiz falou, tem uma coisa certa. Eu acho que Deus tem protegido mais, porque você pode ver, onde é o nível maior de contaminação, é nessas festinhas aí, ninguém vai para se divertir, vai para fazer farra, não usa nenhuma proteção, que é o pior. Além de Deus proteger, Chico, a quem está trabalhando, existe uma questão muito importante. Dentro do transporte coletivo, quem está usando está respeitando. As pessoas, quase 100% das pessoas entram com máscara e tem... Isso eu posso falar porque eu vivenciei isso nas minhas idas a São Paulo nos últimos meses. Toda viagem, ou no trem ou no metrô, eu não posso falar do ônibus porque eu andei ou nos trens da CPTM ou no metrô. Sempre em cada estação tem um fiscal observando e chamando a atenção de quem, por exemplo, abaixa a máscara do nariz. Então, isso é importante. Agora, é complicado, você não tem babá em todo lugar, né? Você não tem fiscalização nem babá para, por exemplo, numa aglomeração da torcida do Palmeiras ontem, ou em algumas outras festas, bailes, que os caras estão fazendo clandestinamente. Agora eu fiquei sabendo, tem até... Nós estamos divagando um pouco, mas o assunto é importante. Tem festa aí que você, para frequentar, você tem que apresentar uma senha, senão você não entra. Exato. Então, os caras estão cada vez mais sofisticados na festa clandestina. É para acabar. Então, só para terminar do vôlei, só para falar então do vôlei, eu acho que Brasília podia jogar assim em Brasília. É uma coisa que não tem torcida, é uma coisa que é um ginásio fechado. Eu acho que não tem razão de ser, porque de Brasília não poder jogar lá nos seus domínios. Minha opinião. É isso aí. O problema do Paraná. Os caras impõem uma coisa lá, não impõem em outro estado. Enfim, o nosso país não tem... É uma zona. Cada cabeça é uma sentença, o presidente pensa uma coisa, os governadores pensam outra, os prefeitos pensam outra, cada um vê o seu umbigo. Não existe empatia nenhuma, a começar dos nossos políticos, e aí a gente vem para a população. Cada um vê o seu lado, né? O filho chora e a mãe não vê. É o que acontece. Infelizmente, quem perdeu parentes sabe da gravidade, né? Quem teve parentes aí, ou pessoas, amigos próximos, que perderam a vida por conta da Covid, sabem da gravidade. Agora, tem gente que não está nem aí. Talvez Deus está colocando até essa nova variante do Covid, que está atacando mais os jovens, para ver se os jovens começam a cair na real. Não vai acontecer. Só para passar a informação aqui também, sobre o assunto vôlei, né? Para quem quiser acompanhar algumas análises sobre as partidas das quartas de final no canal do Locomotiva Esportiva, eu falei lá um pouco mais. Vai ter um vídeo para cada confronto, né? Já soltei o vídeo do César Voleibol Bauru contra a Sesc e o Flamengo. Aí vai ter o dos outros confrontos, né? Do Osasco contra Curitiba, do Minas contra o Brasília e do São Paulo, do Praia Clube contra o São Paulo Barueri. E esses 4 confrontos vão ter em vídeos lá no canal do Locomotiva Esportivo. Bom, vamos pro basquete, mas faz um ano, cara, que nós estamos com a mesma conversa, hein? Um ano e nada muda.
Quantos na cornetagem nós estamos falando? A gente para de falar de esporte para falar de pandemia. E nada muda. Vamos então falar do basquete, que jogou essa semana. Essa próxima semana agora tem uns dias de folga. Que dia de folga? Já acabou, moleza. Essa semana, sexta-feira, tem jogo contra o Brasil. Aliás, agenda, né? Quinta-feira tem o vôlei. Joga contra o... Começa na quarta. Quinta. Tô falando, você está falando da agenda esportiva Quarta-feira da tem o semana. Noroeste. Quarta-feira tem o Noroeste. Quinta tem o vôlei. Na sexta tem o É que eu basquete. tô tão focado lá no Linense que eu esqueci do jogo do Noroeste. Olha, daqui a pouco a torcida do Noroestina vai ficar chateada com você. Não, eu sou profissional. Visto a camisa do Norusca nos jogos do Norusca, como visto a camisa do Linense no dia que for o jogo do Linense. Como visto até hoje a camisa do Paulista. Normal. Também não faço assim. Se tem esses times enfrentando o Noroeste, eu sou que nem o jogador quando faz o gol e respeita. Não comemoro. Essa eu quero ver. Eu não fico esbagaçando o Norusca. Não, isso aí não. Ou chora, fulano, chora. Não. Você nunca falou um atropela paulista contra o Noroeste? Não. É bicada neles, Galo. Ah. Mas você fala do Noroeste. Você fala. Não, mas aí é de leve, sem menosprezo. Bica mais de leve, Galo. Então vai. Isso Quarta-feira aí eu sou temos. Passa o Quarta-feira. calendário. Isso aí eu sou Chico. testemunha que ele fez o jogo Paulista e Noroeste. E o Rafael, na hora do gol do Paulista, o Paulista ganhou de 1-0 até. O Rafael foi bem light mesmo, viu? Não tem jeito, cara. Eu vivo aqui, né, meu? Claro. Vamos falar do basquete. Senão daqui a pouco Vai. vai entrar devagar o assunto. Vamos lá. Não tem muito o que falar. Perdeu do Flamengo. Jogou bem como sempre, né? Como é que é o ditado? Joga como nunca, perde perde como sempre. Foi o basquete na quinta-feira. Fez uma ótima partida contra o Flamengo, legal. Enquanto teve perna, encarou. O problema é que o Flamengo tem uma ótima rotação. O Gustavinho pode mexer, trocar 3 de uma vez, que a intensidade fica a mesma. E nós é naquela, né? É algo que precisa ser revisto para a próxima temporada. Então, ter mais peças. Aí, o ano que vem, o técnico não vai ter a desculpa de ter chegado no meio da montagem. Sabe como é, né? Eu já estou vendo uma desculpa lá na frente, ó, quando terminar a participação no NBB. Essa temporada... Já teve isso, Rafa. Já teve esse papo. Mas isso vai acentuar, né? Vai acentuar. Sabe como é? Eu cheguei, o time já estava sendo montado. Conheço essa conversa. Só queria dizer uma coisa. Zach Graham. Que decepção, hein? O cara foi contratado. Quantas partidas, Fábio? Você que gosta de fazer levantamento, quantas partidas o Zach Graham jogou por Bauru, de fato, nessa temporada? 9 jogos aí do NBB. É um baita Em comparação, por exemplo, o Alexei Borges, que até teve um problema aí de joelho, né? Fez 18 partidas. Pô, cara. Sabe, eu sei que o atleta se contunde, isso é inerente à profissão, entendeu? Acontece, o cara pode... Mas, pô, eu acho que é uma situação complicada, viu? É preciso, nas próximas contratações de gringo, tomar um pouco mais de cuidado. Eu não estou discutindo aqui a qualidade técnica do Zach Graham. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo o comprometimento com o projeto. Pô, o cara foi para os Estados Unidos, falou que ia ficar lá, porque lá ia se sentir melhor para a recuperação. O Vanderlei falou com a gente aqui, não, o cara vai lá, vai fazer, mas em 2 semanas ele está de volta, que era exatamente aquele tempo que o time não ia jogar por conta da seleção brasileira. Que também o cara não jogou. Demorou, o cara não voltou no tempo estabelecido,
quando voltou, aí é Covid. Eu entendo tudo isso, sabe? Covid e tal, mas fica uma situação muito chata, sabe? Pô, o cara jogar 9 partidas numa temporada, até agora, a relação custo-benefício é muito pequena. Isso está me lembrando, sabe quem? O Alessandro Cambalhota, quando o seu Damião trouxe para o Noroeste. O cara teve 1 ano de contrato com o clube e jogou meio tempo numa partida. Pô, vai gastar mal o dinheiro assim lá longe, sabe? Pô, o cara... A gente tá falando aqui de profissionalismo, né? Pô, precisa... Sei lá, posso estar falando... É um desabafo, né? Posso até estar falando um pouco de bobagem. O cara tá com uma contusão mais séria, mais grave. Mas também Mas a gente... se for isso, tem que falar, né? A gente fica sem uma informação precisa, sabe? Eu só acho que, independente do que aconteça na temporada, é algo que os dirigentes em Bauru precisam rever urgentemente, sabe? Claro, são situações, por exemplo, a Maihara do vôlei teve uma infelicidade, e aí ela perdeu a temporada por conta de uma cirurgia e tal. Mas essa história do Zac Graham, cara, tá me incomodando, sabe? O cara voltou pro Brasil e aí a gente acha que ele vai entrar em quadra contra o Flamengo, o cara não entra. O cara fica lá, o cara chegou aquele dia do Brasil. O caso dele é um pouco, assim, é um pouco distópico pensando no momento atual do mundo, né? No momento de uma pandemia com o Brasil em alta... Brasil e Estados Unidos, né, sendo os países que mais estão sendo afetados aí pela pandemia, e você fazer uma viagem no meio da temporada aí de avião. Entre os dois países. Né? E no momento desse, acho que esse é uma atitude incorreta, né? Mas dá até para compreender se agora, nessa reta final de NBB, se nos playoffs ele jogar o fino da bola e comer a bola, né, fazer aí 20 pontos, jogar bem mesmo, ser o Zac Graham que todo mundo espera, né, que ele seja o cara essa ofensivamente. Garantia, Fábio, sabe? Essa é a pergunta, não é eu que estou fazendo, é o torcedor que faz. O torcedor chega para mim na rua e me aborda, fala, Rafael, esse Zac Graham é chinelinho. Sabe qual é o apelido que o Zé Luiz Pereira deu para ele lá na rádio? Turista. O Zé Luiz goza na minha cara, fala assim, ó, o turista vai jogar hoje? E eu não sei o que responder. Falo, acho que vai. Aí você fica na expectativa que o cara vai jogar, o cara não joga. Sabe? É duro. Tá virando chacota, cara. Sabe? Eu não sei se esse tipo de chacota chega pra diretoria, mas chega pra mim. Chega pra mim. Os caras chegam pra cima e falam, pô, Bauru Basquete contratou o chinelinho. O turista vai jogar hoje? Essa é a imagem que o jogador está passando. Você lembra do Farad Kobe, temporada passada? Nossa Senhora, meu Deus. Aí sim é um turista. Não, esse, além de turista, é caloteiro, porque deu calote nos açaí lá em Belo Horizonte. Rafael, a gente fica de fora, ainda mais eu que moro aqui em São Paulo, em Bauru e tal, mas eu nunca concordei com esse negócio de jogador pertencer, por exemplo, a Bauru e ter uma contusão e vai se tratar lá nos Estados Unidos. Tudo bem, os Estados Unidos é referência do basquete, de medicina também, eu acho que o Graham conhece pessoas que têm uma capacidade talvez melhor, mas Bauru tem aí, o Noroeste tem, aliás, o Bauru Basquete tem uma condição de tratamento de jogadores. A gente já viu vários jogadores se contundirem gravemente. O Alex, então, nem se fala. Alguns anos atrás, todo jogo que ele ia jogar no Paulistano, se não me engano, 4 ou 5 jogos ele ia jogar lá e tinha uma contusão. Ele mesmo me confirmou, né? Até eu perguntei para o Demetrios, como é que fazer isso, né, Demetrios? Como é que fazer com o Alex? Porque toda vez que ele vem aqui no Paulistano, ele se contunde. E o Demetrios, inclusive, chegou a dizer, realmente eu vou pensar no próximo jogo de Bauru aqui no Paulistano, e se não for um playoff, uma situação mais importante, deixar o Alex até de fora. É claro que isso aí é uma condição assim de especulação, porque um jogador como o Alex não ficaria de fora se ele tivesse em condição de jogar. Mas
a gente vê o Neymar, né? O Neymar joga lá na França, qualquer contusão corre aqui para o Brasil tal, e você sabe que ele não vai só fazer tratamento, né? Esse tratamento tem um monte de coisa. Então, eu não concordo de jeito nenhum, poxa vida. O cara pertence ao Bauru Basquete, ele tem que fazer o tratamento aqui. Tem os fisioterapeutas, tem nutricionista para dizer o tipo de condição que ele tem que fazer, a dieta que ele tem que fazer para ter um melhor condicionamento, uma melhor recuperação. O fisioterapeuta, quando era o Rogerinho, agora é esse outro rapaz aí que eu não estou lembrando o nome dele agora. Mas então eu acho que o Bauru tem condições, tem médicos especializados que trabalham com o clube e tem condição de dar. Aí o cara vai para lá, você vai ficar 10 dias, passa 10 dias, não vem, chega aqui com outros problemas. Eu nunca concordei com isso, viu? Porque se você pertence a uma equipe, você tem que usufruir, tem que utilizar os equipamentos, os tratamentos que são oferecidos por essa equipe. Então, esse negócio de você sair do país, né, com essa situação que estamos vendo aí, como o Fábio e a Cristiane colocaram, eu acho que realmente isso não me entra na cabeça, viu, Rafael? Muito menos na minha. Encerrando o basquete? Ganhou dos dois times do Paraná, beleza, ok. Perdeu do Flamengo, ok. A dúvida é, vamos ficar em quarto lugar, vamos ficar em quinto, estamos ali brigando ponto a ponto com o paulistano. Eu queria falar sobre o Zac Graham. Eu acho que, olha, me incomoda muito isso aí, sabe? Vou ser sincero, me incomoda e, tá virando chacota isso aí. E ele faz falta, né? Num jogo como esse, onde Bauru teve um domínio grande sobre o Flamengo, depois, no final, não conseguiu manter esse domínio porque não tinha reposição. A gente viu o Flamengo tirando água, entrava Balbi, fazia um rodízio tremendo, uma rotação tremenda, e Bauru não tinha condição. Então, chegou um momento que a condição do Flamengo deu a ele a vitória porque tinha banco, tinha condição de rotação. Isso deixa triste, viu? E está sendo assim com todas as equipes no NBB. O Flamengo está liderando aí, sobrando. Inclusive, durante a gravação aqui também terminou o jogo do Flamengo na Liga das Américas, na Champions League, né? Agora mudou de nome. O Flamengo ganhou de virada do Instituto de Córdoba. Então, o Flamengo está voltando a ser, né, um time de grande força aí dentro do continente mesmo, não apenas só no Brasil. E foi prova disso, né, nesse jogo aí do Bauru contra o Flamengo, assim como foi em outras partidas, né, vitórias do Flamengo, que é o líder da competição. Acho que para o Bauru mesmo fica essa disputa agora, né, para a quarta colocação. No momento não está, mas está com um jogo a menos, né, podendo vencer aí, já recupera a posição ali do paulistano, porque ia estar com uma vitória a mais. Vai depender muito aí de uma vitória ou duas para a gente ver se o Zopônico, se o Bauru Basquete vai terminar na quarta colocação. No momento está em quinto e vendo ali no retrovisor, um pouco a distância ainda, mas já se aproximando do time da Unifacisa. Certo? Querem comentar algum outro assunto? Ou já Quando vamos direto? surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Parabéns ao Palmeiras. O maior campeão, ou maior, como que eu vou dizer? A equipe com o maior número de conquistas no futebol brasileiro depois de ontem. Parabéns. A gente brinca, eu não sou palmeirense, mas eu tenho que dar mão à palmatória e respeitar a todos os palmeirenses do programa, a torcida palmeirense, que, em termos de glórias, de conquistas, o Palmeiras é o time a ser batido no Brasil, né? Somando-se estaduais, somando-se Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Conta a Série B também? Série B também, claro. Eles têm duas também, rapaz. Tem que contar, pô. Ganhamos duas. E a Série B faz parte. Parabéns ao Palmeiras, que caiu 2 vezes e aprendeu, né? Tem time que caiu e não aprendeu, aí cai de novo. Então, aprendeu depois de quase cair uma terceira vez aí também.
Mas faz parte. Escapou ali no limite. Mas faz Santo parte. Thiago Ribeiro. E uma coisa legal, a gente brinca muito, mas o Palmeiras hoje começou a fazer algo que não fazia antigamente. O Palmeiras sempre tinha grandes esquadrões com grandes investimentos, com muito dinheiro, sempre contratando medalhões, né, os jogadores caros do time A, B ou C. Hoje o Palmeiras tem esses jogadores experientes, tem alguns medalhões, mas tem também a presença da sua categoria de base. Então isso é muito legal, muito importante. E eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso em outros programas e hoje não vamos falar muito sobre isso porque senão a gente vai devagar de novo. Mas eu acho que nos próximos anos nós teremos uma hegemonia de Palmeiras e Flamengo no futebol brasileiro. O que eu acho particularmente ruim, mas não ruim porque os dois estão conquistando essa hegemonia, é porque os outros não têm competência para isso. Então, cada ano que passa, a gente percebe que Palmeiras e Flamengo solidificam suas estruturas e os outros vão ter que correr atrás. É lamentável, por exemplo, um time como o Corinthians, que tem a potencialidade que tem, está numa penúria como está hoje em dia. Agora, o que é isso? Fruto de má administração, infelizmente. O torcedor é a grande vítima dessa situação. Mas parabéns ao Palmeiras. E o título incontestável. 2 vitórias em 2 jogos. E mesmo as... Sem VAR. Não, sem VAR e mais do que isso, né? Apesar das estupidez do Renato Gaúcho, isso não empana e não desmerece em nenhum momento a conquista da Sociedade Esportiva Palmeiras. Parabéns também ao português, né? O Abel, que em pouco tempo já consegue aí grandes conquistas pelo Verdão. E o Grêmio, lamentavelmente, na minha visão, perdeu a grande oportunidade de dar um pé na bunda do Renato Gaúcho. Acho que ele tem ótimos serviços prestados na história do Grêmio, foi ídolo como jogador, ídolo como treinador, mas assim como eu defendo a longevidade nos trabalhos, também penso que é chegado o momento que um ciclo se acaba e, para mim, o ciclo no Renato Gaúcho no Grêmio acabou. Não vejo mais o Renato com condição de extrair algo mais positivo para o Grêmio. Ele já entrou num processo de desgaste, que eu acho que essa renovação do Renato foi ruim para ele e ruim para o Grêmio. Talvez o Renato, numa outra equipe, com uma outra motivação, poderia render muito mais do que no próprio Grêmio. E acho que o Grêmio também precisa dessa oxigenação. Ficou muito claro nessa final da Copa do Brasil, as escolhas, os equívocos do Renato. Eu acho que o casamento dele e do Grêmio enjoou. Mas nem o Grêmio, nem o Renato perceberam isso ainda. Ô, Rafa, quando você falou da possível aí construção de uma hegemonia Flamengo e Palmeiras, eu concordo parcialmente, né? Eu acho assim que pela estrutura que estão montando, né? E isso já está ficando notório desde o ano passado até ano retrasado, né? No caso do Palmeiras, do Flamengo, as duas equipes ao menos vão estar na briga por títulos, né? E é bem possível também que essas duas equipes conquistem ao menos um título por ano. Mas eu acho que ainda vai ter espaço para outras equipes, sim. Tem algumas equipes já se movimentando, busca de opções de treinador de fora. Tem time que fez grandes contratações aí, até exageradas, como o caso do Atlético Mineiro. Podem, assim, fazer frente a Flamengo e Palmeiras, mas, assim, questão de favoritismo, de estar na briga por títulos, né, no plural, todos os anos, eu acho que isso pode acontecer, sim, no caso do Palmeiras e do Flamengo, pelo que foi montado, né, pela estrutura e financiamento que os times foram construídos. Eu concordo com você, Fábio, mas você deu o exemplo do Atlético Mineiro, até quando o Câmara lá e a turminha lá vai ficar investindo no Atlético, gastando milhões,
trazendo Hulk e outras coisas. O Atlético Mineiro hoje lembra muito o Palmeiras no início da Leila. Contratações milionárias. Alexandre Matos? Contratações milionárias para tentar... E o título, na verdade, não é um trabalho natural, é uma obsessão. Eu não sei se isso é saudável, sabe? Eu temo, inclusive, que o investidor do Atlético enjoe e o Atlético Mineiro vire um Cruzeiro. Como está o Cruzeiro. O Cruzeiro, não precisamos ir muito longe. O Cruzeiro, há 2 anos atrás, era multicampeão, ganhando Copa do Brasil, sempre chegando aí bem nas competições, ganhou o Campeonato Brasileiro nessa última década. Onde é que está o Cruzeiro hoje? Se não abrir o olho, pode ser eliminado pelo São Raimundo de Roraima, hein? Quarta-feira, hein? Copa do Brasil. Acabou a Copa do Brasil 2020 domingo. Terça-feira já começa a Copa do Brasil 2021. Então, acho meio perigoso isso. Eu vejo hoje os projetos do Flamengo e São Paulo, aliás, Flamengo e Palmeiras, mais sólidos. Eu vejo São Paulo, Atlético Mineiro, como equipes muito obcecadas pela necessidade de ganhar título. E eu não sei se isso é salutar. Para uma continuidade, entendeu? Talvez eu não tenha me expressado bem, mas a minha preocupação é essa. Eu vejo hoje Flamengo e Palmeiras com projetos mais sólidos de continuidade e os demais patinando. É claro que sempre vai ter, de repente, o Internacional monta um time legal, ele pode ganhar um brasileiro, pode ganhar a Copa do Brasil, o São Paulo, enfim. E por ter tantos times grandes no Brasil, sempre vai ter um time que vai despontar junto com esses Palmeiras e Flamengo. No caso. O Fluminense acerta aí nas contratações, desponta uns 2, 3 moleques da base e vai brigar por título. Mas você colocou bem, você até foi mais feliz do que eu. A tendência é que nas próximas temporadas, Flamengo e Palmeiras sempre estarão na crista da onda na briga por títulos. Podem até não ser campeões, podem ser suplantados por outras equipes, mas estarão nessa briga por títulos. Eu concordo também mais ou menos com o que vocês disseram, realmente dessa forma aí, se essas outras equipes não conseguirem uma condição diferente para irem, principalmente se essa pandemia se estender, e que eu espero é que não realmente ela venha se estender, com essa vacinação chegando aí, a gente possa dar aí, com a ajuda de Deus, também um basta nessa condição. Mas uma coisa que eu até queria colocar, eu estou até ficando preocupado, é o seguinte: vocês acham que não tem mais técnico aqui no Brasil capaz de dirigir uma equipe? Hoje, estamos vendo aí, aqui em São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Santos, com estrangeiros. O Internacional já trouxe o técnico que o Palmeiras queria no início da temporada, lá do Independente Del Valle. O Flamengo hoje está com o Rogério Ceni, mas não é unanimidade lá na Gávea. Se o Jorge Jesus cair fora do Benfica, pode ter certeza que o Flamengo, na mesma hora, vai buscar. Outras equipes aí estão trazendo. O São Paulo, graças a Deus, foi embora, que é um cara que eu acho que, para mim, no meu modo de ver, não acrescentou nada por onde ele passou. E aí o Atlético Mineiro ainda levou o Cuca, porque foi o único que conseguiu uma Libertadores para ele. Mas vocês acham que o futuro das equipes brasileiras hoje, que ainda não tem, vai realmente trazer um técnico internacional? Eu acho que são 2 pontos aí, Chico e Fábio e Cristiano. Primeiro ponto, hoje existe um modismo que só serve técnico estrangeiro, argentino, seja lá o que for. Existe hoje uma modinha no futebol. Os times só serão bem-sucedidos se trouxerem técnicos estrangeiros. O que eu acho um equívoco, porque você citou o nome do Cuca. O Cuca foi um grande exemplo de técnico brasileiro que esse ano foi muito bem, conquistando o vice-campeonato da Libertadores numa final pau a pau com o Palmeiras. O Cuca teve o mérito de tirar do jeito que tirou o Boca Juniors. Então, acho assim, existe um pouco de modinha nesse sentido. Meu time só vai ser bem sucedido se tiver um técnico estrangeiro. Por outro lado, eu faço um outro contraponto. Eu acho que o que está acontecendo no futebol brasileiro tem que servir de reflexão para os treinadores brasileiros entenderem que é preciso reciclar. É preciso estudar um pouquinho, voltar um pouquinho para o banco, né?
aprender um pouquinho teoria, também exercer um pouco de prática, né? Dar uma estagiada no futebol europeu, no futebol internacional, ter novas visões. Não vai ter mais espaço, na minha visão, para técnico boleiro. Vou dar um exemplo aqui. O Joel Santana da vida. A figura humana bacana, legal, bom papo, né? Cara camarada. Mas um técnico assim não vai ter mais espaço no futebol. Aquele cara que só leva o time na resenha. Ainda mais agora com essa dinâmica que tem o futebol. Eu vou voltar no começo do programa, o jogo ontem do Noroeste com o Bandeirante. A vitória do Noroeste foi preponderante pelas mudanças do técnico. Então, o técnico vai ter cada vez mais um papel decisivo para mudar o panorama do jogo. Então, são 2 pontos, na minha visão. Primeiro, modinha de treinador estrangeiro. E o outro ponto, é necessário uma reciclagem. Agora, não é todo treinador brasileiro que é porcaria. Nós temos bons nomes, nós temos bons profissionais, só que é preciso se dar tempo, espaço, paciência para se implantar e acreditar naquela filosofia. Infelizmente, nós temos aqui no Brasil a questão do resultadismo, e que é complicado. E no resultadismo, cai o brasileiro e cai o estrangeiro. É bom a gente lembrar esse ano que o nome de conhaque lá durou pouco no Flamengo. O tal do Domi, né? Domenech. Para mim é nome de conhaque. Então, o Domenech teve vida curta no Flamengo. O Jorge Jesus teve muita sorte, porque é bom a gente rememorar naquela Libertadores. Se ele perde para o Emelec nos pênaltis, as oitavas ou quartas de final da Libertadores, acho que era oitavas ainda, né? Talvez tivesse tido vida curta no Flamengo. É que tudo é feito na base do resultado. E o fato é que a aposta agora é nos estrangeiros para que eles tragam bons resultados. Você acha que o Mancini faria uma mudança tripla no intervalo, assim como o Luiz Carlos Martins fez no jogo do Noroeste? Tiraria o volante e colocava o atacante ali pro Noroeste? Acho que tem treinadores também, né? Tem treinador que não recebe oportunidade, tem treinador... muitos que não recebem oportunidades, treinador de categoria de base, tem muito treinador bom na categoria de base. Sim. Por exemplo, Fábio, por que o Guardiola, tô chamando o cara de Guardiola, que é o técnico lá do Ceará, o Guto Ferreira, por que ele não tem uma oportunidade no time grande? O Lisca, que de doido não tem nada, diga-se de passagem, tá na hora de tentar apostar nesses caras. Se vai dar certo ou não é outra história. Mas tem que se dar a oportunidade. O problema é que não dá. É sempre a mesma mafiazinha. Vai trazer o estrangeiro, aí o cara leva 2, 3 cacetadas, aí daqui a pouco estão chamando o Luxemburgo de novo. Filipão. O Vasco não trouxe o português lá, depois do Ramon? O cara não virou nada. Aí trouxe o Luxemburgo. Também não virou nada. Também não virou nada. Porque, na verdade, os times... O grande problema não está se o cara é brasileiro ou estrangeiro. O grande problema é que o dirigente não sai da casinha. Falta criatividade. O dirigente não sai da casinha. O Cruzeiro... são aqueles... Tá na Série B, mas ficou naquela ciranda. Anderson Moreira, Adilson Batista... É técnico de Série B. Aí, quando saiu um pouco da casinha, trouxe quem? O Filipão. Tem uma questão, até para complementar o que eu estava falando, dos técnicos de categoria de base, porque muitas vezes os que assumem já para pegar um rojão já, né? O técnico é demitido, ele assume, já sai do sub-20, já vai treinar o time principal. Eu acho que tem não sei se é preguiça ou falta de inteligência dos clubes de também, além daquela história, né, do jogador da base ter um processo de ambientação com o adulto, né, para ele chegar bem, né, para a equipe,
também dá oportunidades para esses treinadores de base ter uma ambientação no adulto, como, por exemplo, auxiliar técnico dos treinadores, né? Dando essa rodagem para ele conhecer, né, o ambiente ali do futebol profissional, né, para quando ele ter assim, um pouco mais de casca, já como auxiliar, para ele ter já a condição de administrar um grupo com jogadores cascudos, né? Porque muitos treinadores da base chegam com um elenco bastante cascudo, né? O cara está acostumado a treinar jogador de 20 anos e sofre bastante, né, esses treinadores que até podem ter um potencial, mas chega no adulto já não tem a preparação adequada. E aí, esses treinadores que seriam uma renovação para o futebol brasileiro, né, de treinadores, nunca vai vingar, porque eles não recebem uma oportunidade, uma preparação necessária para eles assumirem a tocha, né, ali a passagem de tocha depois ali dos treinadores mais veteranos. E eu acho que isso falta muito aqui no futebol brasileiro. São poucos que têm essa oportunidade. Eu vou citar um que teve e vingou, Humberto Loser, que começou na base do Paulista, naquela Copa São Paulo de Júnior, que o Paulista só não foi na final por causa do caso do Gato. Dali ele foi para o Guarani, foi pulando. Hoje fez um grande trabalho na Chapecoense, inclusive conquistando a Série B do Campeonato Brasileiro. É um técnico que cai um pouco, né, exatamente na sua tese, que é perfeita, Fábio. Porém, existe uma coisa na prática do futebol que é complicada, que é o futebol é um meio muito sujo e não se dá essa devida oportunidade por dois aspectos. Primeiro, o medo de se puxar o tapete de quem está no principal. E segundo, o medo do cara do principal dar espaço para o cara que está na base e o cara ter mais capacidade e conhecimento que ele. Então Eu acho ele é fundo do futebol, né? Culturalmente é complicado, mas a tua tese é perfeita, o caminho é esse. Eu acho que tem um outro ponto aí também. Dirigente de futebol vai muito no que cai no gosto da torcida. E a torcida é passional. Na hora do vamos ver, ele vai querer um técnico com nome, entre aspas. Vai querer um Luxemburgo, vai querer um Filipão, vai querer um técnico que já tenha nome, que já seja famoso. Quando entra um técnico da categoria de base, um técnico menos conhecido, que vem aí de uma Série B, de uma Série C, que tem potencial, que tem qualidade, e está tentando uma sorte num time grande, o que acontece? A torcida já olha com aquela coisa, esse cara, mas ele que treinou o quê? Não treinou ninguém, e tem aquela desconfiança. Eu acho que a torcida também tem um pouco de culpa nisso também, porque a torcida exige que o time traga um técnico de peso e, às vezes, esse técnico de peso não tem a qualidade, não se reciclou para entender o momento do clube, para entender como tirar o clube de uma situação complicada. Mas aí é que tá, Cristiano, o dirigente ele não pode ser passional e jogar com a galera. Esse é um grande problema do dirigente brasileiro. Exatamente. Ele joga com a galera. Exatamente. Hoje, inclusive, as redes sociais é a melhor triagem disso. E vamos dar um exemplo que aconteceu com o Noroeste. Não, eu ia dar um outro exemplo. O Noroeste ia entrar em campo com uniforme verde e amarelo e a galera desceu a lenha, até que os caras mudaram a história e ontem entraram bonitinho de vermelho. Então, mas tem outra história também. No vôlei, lembra da troca de técnico do Anderson Rodrigues pro Rubinho? Jogaram pra galera. Exatamente. Jogaram pra galera. Exatamente. Esse é o problema do dirigente brasileiro. Ele, para ficar de bem com a torcida, ele às vezes ele pode até ter outra convicção, outro planejamento, mas se a galera tá contrária, ele vai na onda da galera. E isso às vezes prejudica muito o desenvolvimento de um trabalho. Exato. É isso que eu... Chico? Não, eu queria só dar um adendo nessa condição, nessa colocação que você colocou, Cristiano, que também o patrocinador. O patrocinador é papel importante nessa decisão aí. O Palmeiras estava aí com o professor Cebola, que entrou aí depois do Luxemburgo, que estava começando a fazer uma grande campanha. Mas o patrocinador mesmo que não queria o Cebola na frente. Algum tempo atrás também o Palmeiras teve aí, nessa entre sair de um técnico e a chegada de outro,
o Jorginho Cantinflas, estava fazendo um grande trabalho e veio, e quando ele saiu para entrar do técnico que veio para ser realmente aquele que resolveria o problema, o Palmeiras caiu pelas tabelas aí. Então, Muricy. é complicado. Então, é o seguinte, até, Rafael, sobre o Cuca que você citou, todo mundo aqui dizem que ele conseguiu fazer esse trabalho no Santos, que o Santos era um time que ele teve tranquilidade para trabalhar, porque o Santos não tinha dinheiro, não tinha condição de trazer um técnico de nível, né? Então ele teve esse trabalho tranquilo, foi colocando os jogadores, porque o Santos também não tinha dinheiro para contratar jogadores, e ele conseguiu fazer o trabalho. Mas será que se ele tivesse na frente de um São Paulo ou de um Corinthians, que necessitam de títulos, que necessitam de uma condição, será que ele conseguiu fazer esse trabalho também? Não duraria 2 meses, Chico. Exatamente. 3 derrotas ia cair. Não, é muito complicado. Vai de encontro com o Fábio. No outro tema nós falamos aqui. Vai de situação a situação. Só que, assim, isso tem que mudar. Agora, infelizmente, o que é complicado mudar? No meio do futebol não existe união. Os caras, um derrubam o outro, sabe? Tem treinador que está em determinado time, ele já está de olho no outro, e aí ele já derruba o companheiro dele de profissão. Então é muito complicado, é muito complicado. Então eu acredito que o problema não está em o técnico ser estrangeiro ou brasileiro. O problema está na oportunidade que é dada. E não vai mudar. Essa história de técnico estrangeiro é modinha, gente. Se daqui a pouco o técnico do Santos lá, que assumiu agora, já levou de 4 do São Paulo, tá certo que só tá jogando com molecada. Mas a partir do momento que ele... Se ele cair fora da Libertadores agora, na pré-Libertadores, já vai balançar. Ou não vai? O Santos já teve um exemplo, foi o Gesualdo, né? O português que chegou e não ficou nada, já foi embora também. Então, se o tal do Roland não classificar o Santos para a fase de grupos para a Libertadores, ele pode cair. Se o Santos não classificar para a fase de grupos da Libertadores e foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, ele não entra no Brasileiro. É assim que funciona. E aí não importa se é brasileiro, argentino, iugoslavo, se é japonês. É a cultura do futebol brasileiro. Agora, essa história de técnico estrangeiro, repito, é modinha. Porque o Jesus foi campeão no Flamengo, então todo mundo acha que trazer português é a solução. E aí calha de trazer outro português. E o cara ganha Libertadores e Copa do Brasil. Então, agora a solução do futebol brasileiro, daqui a pouco o Corinthians vai trazer um português também. E não vai ser a solução, gente. Só não vindo atrás do Luiz Carlos Martins, tá bom. Verdade. Aliás, nos últimos anos é o técnico com mais longevidade no Noroeste. Hein? Pois é. Eu só quero dizer uma coisa, era para falar, exaltar o Palmeiras aí na sua conquista, né? E caiu aí por esse assunto do técnico, que eu acho que é importante demais também. Mas eu quero dizer o seguinte, tem mais 2 títulos à vista, hein? Supercopa do Brasil e a Supercopa Sul-Americana, né? Isso é história de brincadeira. Isso aí é para ganhar dinheiro, Chico. Isso aí não é título. Para. É jogo só. Não, é brincadeira. Se juntou 5, dá para trocar para o Mundial, sim, Rafa. Não. É igual juntar lacre para trocar por... Vocês vão contar o torneio da Flórida também? Se contar o torneio da Flórida, verdade. O Palmeiras ganhou o torneio da Flórida, o Paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores. 4 títulos. O Bauru Basquete não contou Interligas ano passado? Tá valendo. Como que chama, Rafael, aquela... Copa IPTV. Copa IPTV. Eu garanto, se o Palmeiras perder por Defensa e Justiça a Recopa Sul-Americana, o que essas outras torcidas estão esperando para tirar já a sarra do Palmeiras não vai ser mole, viu? Aí vai falar que o Palmeiras não tem Supercopa. Ah, para. O Palmeiras não tem Mundial, ponto. É discutível. É isso aí? Vamos encerrar, que senão daqui a pouco a gente atravessa a noite. Creio eu que tem algum joinha, gente?
Foram muitos já ao longo do programa, né? Joinhas e Para cornetagens. todas as mulheres, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Pronto. Pronto, Ah, fechou. que bonitinho, ó, para vocês. Então é isso. A gente se estendeu pra caramba hoje na cornetagem. Só o Noroeste já tomou boa parte do programa. E eu fico aí esperando que na próxima semana você volte aqui para assistir na cornetagem também, que semana que vem tem mais. Se inscreva no canal, ative as notificações que sempre que tiver um vídeo novo, uma entrevista, uma cornetagem, uma transmissão, você vai receber a notificação e vai poder acompanhar. Então eu quero aqui agradecer a todos que tiveram a paciência de nos acompanhar até agora. Um grande abraço e até a próxima semana.